Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Nos reunimos em diferentes momentos e lugares, mas conectados em um mesmo espírito. Dedique esse tempo para oração e reflexão. Ouça, medite, agradeça. Você está na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Como foi a sua semana? Quais têm sido suas lutas e quais são os seus motivos de louvor? O Salmo 121 nos diz: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Deus está conosco em todas as situações. Ele é o nosso socorro, nossa proteção, nosso amparo. Ele não dorme, como diz o salmista, não cochila, está sempre atento. É muito confortante saber disso. Apesar do cuidado de Deus, no entanto, nós cochilamos, nós caímos, tropeçamos, pecamos, nos perdemos no caminho. Mesmo nesses momentos, Ele não dorme, está atento, está pronto a perdoar e a nos reerguer. Coloque diante de Deus sua vida. Como você tem conseguido lidar com suas lutas, com os seus tropeços? Em que você precisa de ajuda? Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti nossas vidas. Confessamos nossa necessidade de perdão, de proteção. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar na Tua mão estendida, mas ao mesmo tempo nos perdoa porque tantas vezes nos distraímos, não estamos atentos à Tua presença e não damos ouvido à Tua voz. Senhor, nos toma pela mão mais uma vez, nos perdoa, nos coloca de pé, nos ajuda a caminhar. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Somente Deus pode apagar nossos pecados e nos restaurar. Conforme lemos também no profeta Isaías, Deus diz: somente eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. E Ele faz isso por Cristo, em Cristo, por meio da morte de Cristo em nosso favor. Deus é rico em graça e comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Agradeça a Deus por essa liberdade conquistada por Ele mesmo. Louve por seu amor fiel. Vai
A dependência tende a ser vista como algo ruim. Depender dos outros parece degradante, contrário até à liberdade que nos é tão preciosa. Gostamos de pensar que somos independentes e que não precisamos dos outros. Mas não é possível viver de forma totalmente independente. Não gostamos de lembrar que somos, na verdade, muito dependentes em muitas coisas e de muitas pessoas. Dependemos do alimento, dependemos do nosso planeta, dependemos do nosso descanso, dependemos da sociedade à nossa volta, dependemos do afeto que outros têm por nós. É verdade que alguns tipos de dependência são, de fato, muitíssimo ruins e degradantes. Os vícios, por exemplo, podem destruir nossa vida. Relacionamentos também podem desenvolver um tipo de dependência doentia. Mas, inevitavelmente, todo relacionamento estabelece algum nível de dependência. Somos também dependentes de Deus. Ele nos criou de tal forma que nossas vidas só se completam, só se tornam plenas com a presença dele. Ele nos deu, sim, autonomia para agir, criar, construir, interagir, mas também nos criou dependentes de comida, sono, amor, especialmente dependentes dele, do amor dele. Todos nós, todo ser humano, depende de Deus, mesmo que não tenha essa consciência. É Deus quem mantém o universo em funcionamento e sustenta toda a vida. A palavra de Deus afirma essa dependência geral, mas também nos convida a desenvolver uma dependência pessoal, dependência consciente, uma entrega confiante. Quando não vivemos na dependência de Deus, vamos fatalmente depender de nós mesmos, da nossa sabedoria e virtude, ou então de qualquer outro Deus que possamos inventar. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Somos pecadores, frágeis, inquietos e facilmente admiramos nossa própria capacidade, inteligência. Quando vivemos, então, a partir de nós mesmos, das nossas próprias forças e desejos, deixamos de experimentar o cuidado e o amor de Deus. Até que em algum momento nos damos conta do egoísmo impregnado na humanidade, impregnado em cada um de nós. É verdade que alguns dão maior vazão a esse egoísmo, enquanto outros expressam de uma forma mais sutil, mas ele está sempre lá. Por isso, dependemos de fato de Deus também, da sua misericórdia, da sua graça contínua. Jesus nos ensinou a depender do Pai. Na oração tão conhecida, a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir pelo pão de cada dia, a pedir perdão por nossas dívidas e proteção contra o mal. Dependemos de Deus para o corpo e para a alma. Em seus dias sobre a terra, o próprio Jesus viveu essa dependência, expressou essa dependência em palavras e ações. Nasceu como bebê totalmente dependente também dos cuidados da sua mãe. Precisou ser alimentado, trocado, apoiado para não cair. Em seu ministério, como homem, como perfeito homem, viveu em profunda e reverente dependência do Pai. Buscou a direção de Deus e operou no poder do Espírito Santo. Submeteu sua vida inteiramente ao plano de redenção divino. O evangelista João registrou a declaração de dependência de Jesus. Ele diz assim: não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Também no final da sua jornada na cruz, Jesus, mais uma vez, mostrou total dependência. Com os membros perfurados, esticados ali na cruz, incapaz de se mover, Jesus se entrega por nós. Jesus viveu confiando no Pai em todos os momentos. E não era uma dependência forçada ou temerosa. Era uma dependência amorosa, confiante. Na pessoa de Cristo, aprendemos que a dependência
A dependência não destitui uma pessoa da sua dignidade, do seu valor próprio. Na verdade, ao dependermos de Deus, em fé e confiança, encontramos nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira dignidade. Nós fomos feitos para estar conectados com Ele. Uma das parábolas de Jesus esboça muito bem essa ideia de dependência. Ele contou assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim, diz Jesus. O ramo depende totalmente da videira. Desconectado dela, ele morre. A seiva de vida flui quando permanecemos em Cristo. Os cuidados do pai agricultor garantem saúde e possibilitam frutos. Permanecer em Cristo significa crer nele, crer no seu amor manifestado na cruz, confiar no seu perdão, nas suas palavras. Ser cortado, por outro lado, é consequência então do não crer, do não confiar em Jesus. Talvez em nossos tempos modernos, Jesus teria usado ainda outra figura. Talvez teria dito: vocês são as lâmpadas, eu sou a fiação, meu pai é a usina hidrelétrica, quem sabe? Vocês não têm força espiritual em vocês mesmos, ele diria. Não podemos perdoar a nós mesmos, não podemos perdoar nossos próprios pecados, precisamos de Jesus que nos conecta ao Pai, que é fonte de toda a graça e de todo o amor, para que possamos então brilhar. A lâmpada só encontra a sua verdadeira identidade quando está conectada à fonte de energia. Somente então ela encontra o seu propósito. Ela foi feita para brilhar, mas não tem energia em si mesma. No livro de Provérbios, lemos: confia no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor, afaste-se do mal. Tentar viver sem Deus é, na verdade, a raiz de todo o pecado. É estar desconectado da fonte de vida e luz. É viver sem propósito. Sua vida está conectada a Deus por meio de Jesus Cristo. Não existe outra alternativa, não existe atalho. Insistimos em confiar em nosso próprio entendimento, nos impressionamos com a nossa sabedoria, até que em algum momento percebemos que estamos, na verdade, no escuro, que não temos energia, que não damos conta. Nessas horas é preciso parar, revisar nossa vida, nossos propósitos, nossos caminhos e colocar tudo diante de Deus. Confie, diz a palavra, busque a vontade dele em tudo o que fizer, tema o Senhor, afaste-se do mal e ele mostrará o caminho. A verdade é que temos medo de depender e então ser traídos ou enganados. Mas em Deus podemos confiar plenamente. Ele é fiel. Como discípulos de Jesus, estamos na escola da confiança, na escola da dependência, aprendendo a depender de Deus cada dia, em cada situação. Ele revela o seu cuidado e o seu amor em cada experiência que vivemos. E mais, vamos perceber sua presença e crescer na confiança nele. Como discípulos de Jesus, aprendemos também a depender uns dos outros, de uma forma saudável. Interdependência é talvez a palavra mais adequada. É uma dinâmica que funciona na base da mutualidade, do uns aos outros. Ao mesmo tempo, dependemos de outros que também dependem de nós. Aprendemos a vencer o medo e a confiar no outro que ora por nós, que ajuda nos momentos difíceis, que estende a mão, que abraça, que incentiva. Em nossa imperfeição, podemos falhar nesse apoio ao outro, mas nesses momentos exercitamos o perdão.
reestabelecemos a conexão e a luz pode continuar brilhando. Deus pode usar a dependência gerada por experiências de vida, experiências às vezes difíceis, como um acidente, como um problema de saúde, para causar em nós um profundo amadurecimento. Essas experiências nos colocam diante da nossa humanidade e da nossa pequenez. Experiências assim podem mudar a nossa perspectiva de vida. Deus cresce enquanto nós diminuímos. Aqueles que têm, por exemplo, alguma limitação física ou aqueles que alcançam idade avançada experimentam de muitas formas essa dependência de outras pessoas. Quando não conseguimos, por exemplo, tomar banho sozinhos, ou quando não temos força para segurar uma colher e nos alimentar, quando precisamos da ajuda do outro para nos sentarmos ou para levantarmos de uma cadeira, então nos damos conta de forma muito profunda e contundente do quanto somos dependentes uns dos outros e de Deus. O famoso teólogo anglicano John Stott diz o seguinte: às vezes ouço pessoas idosas, incluindo cristãos, que deveriam ter mais entendimento, dizendo assim: não quero ser um peso para ninguém, estou feliz em continuar vivendo enquanto puder cuidar de mim, mas se eu vier a me tornar um peso, prefiro morrer. E Stott diz: isso está errado. Todos nós estamos destinados a ser, de alguma forma, peso para outros. Você está destinado a ser peso para mim e eu estou destinado a ser peso para você. E a vida familiar, incluindo a vida da família da igreja local, diz Stott, deveria ser de responsabilidade mútua. Conforme as palavras de Jesus, levem as cargas uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Obviamente, esse chamado à dependência uns dos outros não significa o abandono de uma busca por uma autonomia saudável. Fazemos o que podemos, o que conseguimos, da melhor maneira possível, mas acolhemos a ajuda dos outros quando precisamos dela. A recusa em depender dos outros nesses momentos está muitas vezes relacionada com orgulho. Por outro lado, reconhecer nossas limitações e desenvolver dependência saudável é sim um sinal de maturidade. Concluo nossa reflexão de hoje com um conselho de outro arcebispo, Michael Ramsey. Os conselhos dele dados a jovens pastores são muito interessantes. Ele diz, em primeiro lugar, agradeça a Deus com frequência e sempre. Gratidão é um solo no qual o orgulho não cresce facilmente. Em segundo lugar, confesse os seus pecados. Faça constante autoexame e coloque-se sob o julgamento divino. Em terceiro lugar, aceite humilhações. Elas podem doer terrivelmente, mas ajudam a manter a humildade. Não se preocupe com status. Só existe um status, uma posição com a qual precisamos nos preocupar. É o status da nossa proximidade de Jesus. E por último, ele diz, desenvolva seu senso de humor. Ria de si mesmo, ria dos seus próprios absurdos. Que assim possamos exercitar essa dependência. E que Deus nos guie no caminho da dependência dele e no exercício da dependência mútua. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com o desejo de exercitar, de experimentar cada vez mais a dependência de Ti. Queremos colocar nossas vidas nas Tuas mãos, queremos submeter nossos planos a Ti, queremos ouvir Tua voz e seguir em obediência. Mas queremos também, Senhor, aprender a humildemente depender dos outros, daqueles que estão à nossa volta. Senhor, que Tu possas nos ensinar nesse caminho que por vezes é muitíssimo difícil. Que assim possamos amadurecer. Que nós possamos diminuir, Senhor, para que Tu cresças em nós. Assim oramos e pedimos por Cristo Jesus. Amém. E que assim Deus te abençoe e te guarde. Uma boa semana.